tarde, pessoal. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. A gente está junto agora para mais uma semana de aula de língua inglesa, né? E a gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo que a gente começou a ver na aula passada e eu vou prosseguir com o assunto para depois, posteriormente, postar uma atividade para vocês. Eu vou explicar depois como que vai ser a dinâmica das atividades dessa semana. Alguns de vocês deram um feedback positivo quanto ao fato de ter feito a atividade pelo Google Forms. Isso é muito legal e eu preciso bastante desse feedback de vocês sobre como que as atividades estão acontecendo, se vocês estão conseguindo se integrar legal. Coincidentemente, eu notei também uma maior adesão à entrega das atividades por conta do formulário, talvez. Enfim, vamos observando aí. Vamos lá então, pessoal, dar continuidade. Na semana passada, a gente começou a falar sobre cognatos, né? E vocês pediu uma atividade para vocês, na qual vocês deveriam apresentar um conceito de cognatos, né? E eu acredito que vocês tenham conseguido perceber, porque as respostas de vocês foram nesta linha, que as palavras cognatas, então, são palavras que a gente consegue identificar o que elas significam simplesmente porque elas são muito similares. Então, se eu tenho uma palavra em inglês que é cognata, significa que eu consigo saber o que ela significa porque ela é similar à sua escrita em língua portuguesa. E quando a gente fala em escrita, pessoal, é necessariamente escrita mesmo, a palavra como ela se escreve, porque muitas vezes a gente não vai se prender à pronúncia delas para se considerar um cognato, tá bom? Há palavras que têm a mesma escrita em língua inglesa e língua portuguesa e elas têm pronúncias totalmente diferentes, tá bom? E ainda assim são consideradas cognatas, tá bom? Particularmente eu gosto bastante da palavra cognato porque ela tem a mesma origem em latim da palavra da onde surgiu a palavra cunhado. E se a gente parar para analisar, o conceito é quase o mesmo, né? Porque o cunhado é aquele cara que não é da família, né? Mas está sempre junto ali, a gente meio que associa por afinidade, por aproximação, né? Então ele está meio que junto ali, né? Mas lá a essência dele, ele tem uma outra origem, vamos pensar assim. E a palavra cognata é justamente essa. Então, é uma palavra que eu associo o seu significado, mas ela não é da minha língua, né? Ela não é do meu idioma nativo, ela é de um outro idioma. Mas eu consigo aproximar o significado porque a escrita dela é similar. Olha que legal, né? Bacana. Ok, pessoal. Então, beleza. Conseguiram compreender o conceito de cognato? Tá? Então, são palavras que mantêm um certo grau de similaridade em dois idiomas, ok? Quando a palavra ela tem uma similaridade na escrita, a gente vai chamar então de palavras cognatas, tá bom? Mas você pode se perguntar, como que a língua inglesa, que tem uma origem, né, no anglo-saxão, e a língua portuguesa, que veio do latim, é uma língua românica, como que elas podem ter palavras cognatas assim, sendo que elas são tão distantes? Bem, elas não são tão distantes assim, se a gente parar para analisar a história delas, tá? Teve uma atividade, eu acredito que há 2 semanas, que eu pedi para que vocês falassem sobre o que era o estrangeirismo, né? Quais são os fatores que envolvem no processo de estrangeirismo. E o que a gente chegou de conclusão é que quando os povos têm as suas culturas, né, misturadas, têm contato com misturas diferentes, com culturas diferentes, automaticamente a língua vai passar a sofrer influências, vai sofrer influência desta mistura de culturas, ok? Então, o estrangeirismo não é bom nem ruim, é apenas um processo natural, ok? E isso aconteceu também há
centenas de anos, vamos pensar assim, né? Então, quando a gente pega ali, principalmente a Idade Média, em que a Igreja Católica, ela tinha uma influência, né, enfim, muito grande, né? Eu acredito que um professor de história seja mais apropriado para falar isso para vocês com mais detalhes, né? Mas a Igreja Católica, ela tinha aí uma influência, exercia ali uma influência muito grande, avassaladora em todos os níveis da sociedade, né? Ela era, né, uma das principais figuras que faziam ali a engrenagem rodar, né? E a Igreja Católica, sabemos bem, tinha como língua oficial o latim, certo? Então, era comum que as missas se rezassem em língua latina, né, em todos os lugares onde a igreja estivesse presente. Até hoje a gente consegue assistir a missas em latim, caso a pessoa tenha interesse. Então, o latim era muito presente. O latim é como se fosse o inglês hoje pra gente, sabe? Tava em tudo que era canto. Então, por conta disso, o latim ele acabou influenciando dezenas, centenas de outras línguas, justamente por conta dessa influência cultural e religiosa da Igreja Católica e do latim sobre as demais culturas, né? Então, pessoal, quando você pensa em uma igreja católica na Idade Média, né, tudo bem que hoje a gente tem vertentes, né, que acabam aí tendo uma flexibilidade maior, então você consegue dançar na igreja, você consegue cantar, né, você consegue se expressar, né, e isso é muito bom, né, mas será que sempre foi assim? Obviamente não, né? A gente tem aí um processo na Idade Média em que a igreja ela exerceu uma influência um pouco rude, né, impositiva mesmo. E não era legal, então tinha todo um caráter de formalidade envolvido, né, um caráter de sofrimento, né? E quando você sofre, você tem uma postura muito mais formal, muito mais séria, né? Então, assim, você precisa se revestir dessa seriedade, porque segundo os padrões da época, somente assim você seria aceito, né? Tem essa romantização do sofrimento ali, que você precisa sofrer, você precisa se internalizar para que você possa, né, agradar a Deus, certo? Então, assim, por um preceito cultural, religioso, isso acabou influenciando a língua de uma forma muito intensa, certo? É por isso que os cognatos eles estão presentes hoje na língua portuguesa e na língua inglesa, né? De uma forma que esses cognatos eles sejam utilizados majoritariamente em uma linguagem mais formal, ok? Então, se a gente pega como, por exemplo, a palavra teenager e adolescent, então você vai ter aí as duas palavras que significam a mesma coisa, né? Adolescente. Porém, você não vai encontrar a palavra teenager em documentos médicos, em artigos científicos, ok? Você vai acabar encontrando a palavra adolescent, que ela é um cognato, né? Porém, ela vai ser utilizada em ambientes formais. E o que motivou que a palavra, que os cognatos fossem utilizados em ambientes formais? Toda essa questão de imposição da língua latina, que é uma língua formal, ok? Muito bem, pessoal. Partindo disso, a gente vai ter então 3 tipos de cognatos, ok? Nós teremos os cognatos idênticos, os cognatos semelhantes e os cognatos vagamente semelhantes, ok? Conforme o próprio nome sugere, a gente consegue já ter uma ideia do que cada um deles significa, ok? Olha só, por exemplo, no caso de cognatos idênticos, o nome já diz, eles são idênticos, não tem muito o que fugir, a palavra tá ali, é isso e ponto, tá? É claro que a pronúncia vai fugir um pouco, não vamos nos prender à pronúncia agora, vamos nos prender à escrita. Então, por exemplo, a palavrinha face, ok? Outra pronúncia, escrita exatamente igual à palavra face, certo? Então, este caso é um caso de cognato idêntico. A escrita é exatamente igual, não tem nenhuma alteração, ok? Já os cognatos semelhantes, a gente vai ter aí uma pequena alteração entre a palavra que a gente está acostumado e a palavra em língua inglesa, tá? Muitas vezes isso é motivado porque, como cada língua tem a sua lógica de escrita,
né? Às vezes não dá para a gente manter a mesma escrita, né? Precisa fazer alguma alteraçãozinha ali. Então, por exemplo, a própria palavra adolescent a gente vai considerar como um cognato semelhante, ok? Porque não é a mesma escrita, porém só perdeu uma letrinha, né? Tipo, nem fez tanta falta assim. Beleza, e por fim, pessoal, a gente tem um outro que é o vagamente semelhante, tá? Esses casos, muitas vezes, a gente consegue sim perceber o que essa palavra significa, né? A gente olha e fala, eu sei o que ela significa, mas teve uma mudança ali na própria estrutura da palavra, tá? E daí, quando tem essa mudança na estrutura da palavra, a gente vai chamar que ele é um vagamente semelhante, ok? Que é o caso, por exemplo, da palavra opportunity, ok? Que quando você olha, você fala, eu sei que é oportunidade, mas teve uma diferença ali na estrutura, né? Então, o finalzinho é diferente, tem um P dobrado aqui. Então, embora seja um cognato, ele tem um distanciamento aí da nossa língua materna, ok? Muito bem, pessoal, essas são as considerações, o que a gente precisa saber sobre cognatos, tá? A atividade da semana consiste em você rever tudo o que você produziu na semana passada, tá bom? Então, foram 5 questões. Então, eu vou pedir para que você analise essas 5 questões e você próprio pontue. O que você colocou lá está de acordo com o que eu falei aqui no vídeo? Né? As classificações, aquelas 10 palavrinhas lá que são cognatas, você conseguiu classificá-las corretamente enquanto um cognato idêntico, semelhante ou vagamente semelhante? Né? E que tipo de língua que a gente utiliza, que tipo de linguagem, né? Formal, informal, por quê? Certo? Você conseguiu compreender esse conceito, conseguiu descrever isso na sua atividade? Então, a atividade da semana consiste em você comparar suas respostas com o que foi falado aqui no vídeo, ok? Lembrando que eu estou à disposição, enfim, aqui na escola, pelo WhatsApp, e qualquer coisa que vocês precisarem de feedback, tirar dúvida, eu estarei por aqui, ok? So, I wish you a nice week. See you then. Bye.